Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, os versículos de número 20 a 22. Assim está escrito: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que se conduzem em procissão, as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre congregai-vos e vinde. Aqui nós estamos diante de um conselho, um chamado de Deus, aqui na ocasião, para o povo de Israel, que estava atravessando momentos difíceis na vida, de esfriamento da confiança e da dedicação integral a Deus, estava vivendo um tanto misturado no meio do povo. No entanto, Deus tinha uma promessa para com aquele povo e ele jurou a sua fidelidade. Portanto, ele é chamado na Bíblia o Deus de Israel, o Redentor, o Salvador, o Libertador, ou seja, o Santo de Israel. Tudo o de Deus ligado ao povo escolhido por ele para ser luz para as nações. Mas que, na verdade, eles tinham ido longe demais, estavam misturados, porém Deus, através do profeta Isaías, estava trazendo a lembrança deste povo uma promessa de um livramento que eles haveriam de desfrutar. E nós encontramos que no capítulo 45, o versículo 1, é citado aqui no tempo de Isaías o nome de Ciro. Diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Era alguém que Deus iria usar no tempo próprio para abrir a oportunidade para que o povo de Israel tivesse a liberdade de voltar à sua terra, porque iriam enfrentar as turbulências e o cativeiro. Portanto, Isaías estava profetizando já a Ciro aproximadamente 150 anos antes de Ciro existir. Assim é a profecia de Deus. Ela é fiel e verdadeira. A profecia de algo para o futuro que está por acontecer, mas os detalhes que Deus dá, eles são fiéis e verdadeiros. Eles se cumprirão no tempo determinado pelo Senhor. Não é como as profecias de hoje, que se dizem profecias a respeito de informações que se obtêm da vida das pessoas e só fala de coisas aparentes que não têm um significado detalhado, fala de maneira genérica. A profecia de Deus não é assim, ela é específica. A quem o Senhor está falando? Para quando é o cumprimento desta palavra? E aqui estava falando já de Ciro, que ainda nem existia, mas viria a existir
como na verdade aconteceu, e foi justamente na época de Ciro que Deus abriu-lhe o coração e ele abriu os tesouros do reino e deu a liberdade a Israel de voltar e reconstruir a sua terra, o seu povo. Mas aqui o Senhor estava chamando este povo, aqueles que, embora vivendo naquela incerteza, insegurança, mas havia alguns que tinham escapado das nações, das suas práticas, dos seus costumes, conforme nós observamos aqui, com as suas procissões, com as suas imagens de escultura feitas de madeira e clamando a um Deus feito pela mão humana, portanto, que não tinha condição de responder a nada. Mas a um povo que Deus fez a promessa, Deus chamou este povo para que eles viessem, para que congregassem, ou seja, estivessem reunidos num determinado lugar para ouvir de Deus o que Deus tinha para dizer a eles. Sempre foi assim. Deus levanta o seu mensageiro, o seu profeta, àquela época Isaías, chamando o povo para vir e para congregar e para chegar juntos. Não é para ninguém ficar para trás, mas é para chegarem todos juntos diante da presença do Senhor, porque certamente eles iriam receber da parte de Deus uma palavra para o coração deles e para o futuro que lhes estava reservado. Então nós observamos no versículo 20, quando diz: congregai-vos e vinde, e chegai-vos juntos. Ou seja, sem desavença, sem inimizade, sem porfia, sem contenda, sem diferença. Chegar junto é vir unidos para a presença do Senhor Deus. É este o sentido de chegar junto, que ninguém fique para trás, que ninguém se distancie um do outro, mas que todos estejam no mesmo sentido, no mesmo espírito, no mesmo propósito de chegar diante da presença de Deus para ouvir o que ele tem. E diz: os que escapaste das nações. Certamente alguns se embaraçaram com aquelas nações e renegaram a confiança em Deus, mas outros suportaram aquele momento difícil e saíram ilesos daquela condição. Portanto, agora estavam prontos para serem convocados pelo Senhor para chegarem, congregarem, vir e chegarem juntos. Por quê? Porque haveria o anúncio, a declaração de algo que Deus estava por fazer, mas que precisava declarar diante daquele povo para que a mensagem do Senhor tocasse fundo aqueles corações e levasse aquele povo ao arrependimento, a reconsiderar o caminho que Deus tinha aparelhado para eles e o caminho em que eles estavam andando atualmente, que precisavam vir e ouvir da parte do Senhor. Então, em primeiro lugar, congregar e vir, e chegar juntos. Segundo ponto, no versículo de número 21, anunciai e chegai-vos. Então, ia ter o anúncio, era preciso que chegassem todos. E diz: e tomai conselhos todos juntos. O conselho do Senhor é firme e permanece para sempre. O conselho do Senhor traz vida, traz fundamento, traz estrutura. O conselho do Senhor se estabelece para que o nome do Senhor seja ali glorificado e exaltado. Então eles foram para chegar e anunciar e tomarem conselhos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou?
porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Então, observamos aqui, no capítulo 41, e o versículo de número 22, está escrito assim: tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Então, está aqui o convite, é para que se fizesse o anúncio, tanto das coisas que hão de acontecer, como das coisas passadas, as coisas antigas que ficaram como marcos de testemunho, de fidelidade de Deus para com o seu povo. Era preciso novamente trazer isto à lembrança daquele povo, para despertar-lhe o coração, abrir-lhe o entendimento, e eles voltar a saber quem é o Deus verdadeiro, vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano sobre a terra, aquele que governa sobre todos. Então aqui está isto: tragam e anunciem-nos. No capítulo 43, o versículo 9 está assim: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifique e para que se ouça e se diga: verdade é. Então nós encontramos aqui este texto importante. Era o momento em que teria uma proclamação, traria as coisas antigas, comparando com o presente e com as coisas futuras que estavam para se revelar da parte de Deus. No capítulo 45, o versículo 5, está escrito assim: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. O Senhor dizendo que ele é Deus e não há outro. E no versículo 18 desse capítulo 45 diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então está aqui: não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Deus justo e salvador não há fora de mim. Não há ninguém que se compare a Deus. Não há ninguém que se iguale a Deus. Nós encontramos esta afirmação da palavra de Deus para cada um de nós. Então, quando estas coisas forem anunciadas, no capítulo 44 e o versículo 18, está escrito assim, capítulo 44, versículo 8: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. E 46, versículo 9, está escrito assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então nós observamos aqui, este povo foi chamado para congregar e vir e chegar juntos
e ao chegarem, anunciar, proclamar, declarar e tomar conselhos, todos juntos, porque Deus está disposto a aconselhá-los para que tome o caminho certo e não fique enveredando por caminhos tortuosos e difíceis, mas que possam andar no caminho aparelhado pelo Senhor, porque ali há a promessa de Deus, a livramento, a vitória, a direção, a graça, a milagre. Então, aqui está, para que cheguem juntos, anunciem e tomem conselhos juntos, e depois de chegarem, estarem reunidos e congregados diante do Senhor, juntos, um ao lado do outro, sem nenhuma diferença, todos voltados para um único propósito: abrir o ouvido e o coração para receber o que da parte de Deus seria transmitido àquela época através do profeta Isaías. Ele falaria em nome do Senhor para aquele povo. E ao chegarem juntos, ele iria anunciar tanto as coisas antigas, o momento presente e as coisas futuras que haveriam de acontecer. Elas seriam relatadas também. E chamou para que eles tomassem conselho. O conselho sempre é bom. Na multidão de conselheiros, diz a Bíblia, há segurança. O nome do Senhor Jesus é Conselheiro, aquele que aconselha. E este povo foi chamado para receber um conselho, uma orientação, um direcionamento de Deus, para que eles tomassem uma posição diante do Senhor e voltassem a ser diante de Deus como tinham sido no passado, antes de se misturarem com as nações da terra. O Senhor estava chamando para isto. As promessas de Deus estavam por acontecer, mas este povo precisaria chegar ao lugar, ao ponto desejado por Deus para o cumprimento das suas promessas. E quando eles chegaram, juntos, ouviram, tomaram conselhos, entenderam qual era o teor da mensagem de Deus para a vida deles, que era para que os seus caminhos e as suas veredas fossem melhorados e eles deixassem a idolatria, o costume das nações e voltassem a observar o princípio estabelecido por Deus para a vivência deles e entrasse por este caminho. O versículo agora, 22, então chama agora, depois que eles vieram, juntos, unidos, irmanados, tomaram conselho, tomaram consciência do que Deus estava pedindo da parte deles, e agora dependia uma decisão deles, e a decisão era olhar para o Senhor. O Senhor então disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Eles precisavam agora voltar o olhar deles para o Senhor, porque no Senhor havia salvação para eles naquele momento. E então a promessa foi esta: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então congregai-vos e vinde para ouvir o que o Senhor tem a dizer, receber dele conselhos, atentar para o Senhor, voltar para ele o olhar. O salmista disse: os nossos olhos estão postos em ti. O escritor aos Hebreus deixou registrado para cada um de nós, no capítulo 12 e o versículo 2, que nós precisamos, olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje, eu e você, irmanados pela fé em Cristo Jesus, e alguns que têm voltado a práticas antigas, anteriores à vida de fé, que têm misturado-se com a prática do mundo. A palavra de Deus hoje, ela vem a nós através de Isaías, dizendo: congregai-vos e vinde, chegai juntos à presença do Senhor, vinde à presença do Senhor. E o versículo 21 diz: anunciai, chegai e tomai conselhos juntos. Considere a orientação da palavra de Deus, o caminho que está sendo proposto para andar por ele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para seguir, conforme diz o versículo 22, olhando para Jesus, que é o Senhor e Salvador da nossa alma. Então, a semelhança de Israel, nós somos hoje chamados também para congregar-nos e vir. Congregai-vos e vinde, para juntos nos apresentarmos diante do Senhor, juntos tomarmos conselhos, juntos olharmos para o Senhor e juntos desfrutarmos desta salvação poderosa, maravilhosa e eterna que Deus fez acontecer através de Jesus Cristo, o seu Filho maravilhoso. Hoje, salvos pela fé, estamos servindo a Cristo e ainda precisamos continuar tomando conselhos, olhando para o Senhor, caminhando para a frente, obedecendo a palavra do Senhor, permanecendo firme e fiel, como Daniel deixou relatado: tu, porém, vai até o fim. A João, na ilha de Patmos, foi dito para que escrevesse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, congregai e anunciai, e tomai conselhos juntos, olhai para o Senhor juntos, e sereis salvos juntos pelo Senhor. E sigamos adiante, um ao lado do outro, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo e proclamando o nome do Senhor e procurando fazer cada vez mais firme a nossa fidelidade e compromisso com o Senhor Deus para desfrutar desta salvação e também da vida eterna que nos está prometida pelo Senhor. Mas é preciso chegar juntos, congregar, vir, chegar juntos. É preciso anunciar e chegar, tomar conselho juntos da palavra de Deus, chegar juntos e olhar para o Senhor juntos e sermos salvos juntos pelo Senhor nosso Deus. Portanto, este é o direcionamento de Deus para cada um de nós, que possamos atentar para esta advertência de Deus em nos convocar para estarmos próximos a Ele e desfrutar das suas bênçãos e promessas maravilhosas. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.